Chamar-vos a atenção para o seguinte: eu em cada slide tenho uma imagem de inspiração relativa a estes espaços minimalistas. E então, gostava que reparassem no seguinte: à medida que eu for passando as imagens, se conseguirem identificar alguma imagem que não tenha luz natural, por favor digam-me, porque à partida, em todas estas imagens, vamos ver alguns denominadores comuns. E não quer dizer que eu tenha escolhido com esse propósito, eu escolhi porque eram imagens de ambientes minimalistas, mas há vários denominadores comuns, entre eles as paletas de cores e os materiais utilizados nestes diferentes ambientes, que não são só áreas comuns, como salas de estar, salas de jantar, mas também espaços de quartos, por exemplo, de cozinha, entre outros. Às vezes vemos espaços ou detalhes da decoração, por exemplo, às vezes só paredes, mas observem, eu tenho aqui algumas frases também alusivas ao slide e à mensagem que vos quero transmitir, mas mais importante que isso é a sensação que estas imagens vos transmitem. Se vos transmitem, e já agora, antes de eu vos dizer o que é que elas vos podem transmitir, também podem partilhar comigo no chat o que é que estas imagens vos fazem sentir. Mas muito honestamente, porque com certeza nós temos sensações diferentes quando olhamos para estes espaços ou quando estamos nestes espaços. E então, um dos denominadores comuns que eu referia é a presença de luz natural. Pode ser mais ou menos, pode ser o sol a incidir diretamente ou não, mas de facto o que há é luz e isso também cria espaço. Acima de tudo, dizer que são ambientes que respiram simplicidade e elegância por esta conjugação de fatores. Poucos objetos, ou quase nenhuns, a paleta de cores e também a escolha criteriosa dos materiais que são utilizados e dos objetos que são colocados no espaço. São escolhas conscientes também de cores e materiais, como eu estava a dizer, são escolhas estratégicas. Tudo é escolhido a dedo, normalmente, não só quando vem, mas também quando sai e o que tem que ficar. Muitas vezes estes espaços são construídos do zero. Mas se quisermos fazer o exercício contrário, se já temos o nosso espaço muito composto ou até com excessos, nós podemos ir deixando ir para criar o nosso espaço mais minimalista, atendendo a estas escolhas conscientes. Porque basicamente o minimalismo é uma filosofia que procura a essência, a identidade, a autenticidade e algo que nos represente também. Não sou especialista nesta área, mas gosto muito e tento aplicar estes conceitos também à organização. Para mim, a organização residencial e de espaços faz sentido com a aplicação de vários princípios do minimalismo. E estes que eu vou falar hoje são alguns deles, que para quem já me acompanha há mais tempo, sabe perfeitamente que eu defendo aqui várias questões que vou referir hoje. Então, escolha consciente de cores e materiais. Reparem nas imagens. A beleza é vista na pureza e na funcionalidade, ou seja, tudo muito simples, o essencial, muitas vezes elementos decorativos também, porque apesar da estética simples e funcional, não deixa de ser bela e é à base de paletas neutras e materiais naturais. Vamos ver com maior detalhe a seguir. E reparem sempre nas imagens, como, lá está, além da luz natural que eu já referi, vamos reparando em paletas de cores neutras e em muitos materiais naturais. Não vamos ver quase nunca ou nunca plásticos aqui e materiais de fraca qualidade. Mais uma vez, este estilo de vida promove também um dia a dia descomplicado e gratificante. Por isso também eu gosto tanto de utilizar imagens deste estilo nas minhas aulas e quando estou a querer fazer alusão a algo, às vezes a amplitude, ao espaço livre, à ausência de ruído visual e tudo isso, com estes espaços que têm um aspecto mais clean e estão desprovidos de objetos. Não quer dizer que não sejam práticos, nem funcionais, nem fáceis de manter. Não tenho aqui objetos a menos, digamos assim, mas tenho o estritamente necessário. E depois também tem o devido espaço para colocar aquilo que é necessário, mas que não tem que estar à vista. Portanto, o que vemos aqui é tudo no seu devido lugar, o mínimo essencial e depois também uma harmonia visual, não só por causa do número reduzido de itens, mas também porque há
pouca variação nas cores, normalmente 3, 4 cores no máximo por ambiente. Reparem aqui essencialmente no branco, na madeira, no preto e, claro, tem ali o inox também, e pode ter ou não um apontamento natural, normalmente é uma planta, um verde. Então, paleta de cores do minimalismo. Começamos pelo branco. O branco e o preto são as duas cores principais, digamos assim. O branco transmite muita calma e transmite sensação de amplitude do espaço. Por isso é que aqueles espaços da loja escandinava, logo desde o início, nos cativaram tanto, porque apesar de serem adaptáveis a espaços muito pequenos, recorrem muito à cor branca para dar a sensação de maior espaço, precisamente. Além de que transmitem muita calma, por ser uma cor muito clara e neutra. Portanto, reparem aqui, em várias outras imagens que já passei antes e outras que vou passar a seguir, há uma predominância, na maior parte das vezes, do branco. Portanto, o branco e o preto são as cores base do estilo minimalista. E aqui eu não vou estar a referir em detalhe se o espaço está ou não organizado. Para as alunas mais antigas, de tudo o que já aprenderam até agora, com certeza que vão reconhecer aqui muitos princípios básicos da organização dos espaços, que eu tanto falo, como um lugar para cada objeto no seu lugar, categorização, setorização, ausência de ruído visual, identificação, etc. Mas aqui eu estou a focar mais nos conceitos minimalistas e a explicar de que forma é que isso também ajuda à promoção de um espaço organizado. Além do preto e do branco, também muitas vezes são introduzidos os tons terra, portanto todas as variantes de beges e castanhos, que dão também um toque de calor, tornam o espaço mais acolhedor. Muitas vezes pode ser um estilo rústico ou não, ou moderno, depende também do design do objeto que for e do espaço que é, mas nós podemos jogar com isso, tanto em termos de decoração como em termos de organização. E muitas vezes há objetos decorativos que servem de organizadores, por isso é que há organizadores que são criados apenas para esse efeito, mas também existem objetos que só de si um copo, uma taça, uma tábua, um tabuleiro, que são multifunções, ou seja, têm a sua função primária, mas depois podem servir para outras funções, e isso também faz parte da nossa criatividade. Permite-nos dar asas à imaginação. Mas reparem aqui um espaço tão simples de cozinha, mais uma vez, em que tem ali pouquíssimos objetos que são os essenciais. São os essenciais para quem vive e utiliza aquele espaço sem o ruído visual, nem tanto de excesso de objetos como de cores, não existe ali. E pode funcionar perfeitamente assim. Aqui nestes espaços não é mostrar a imagem só para a fotografia, é mesmo assim. O estilo de vida é habituarmos-nos a estas paletas de cores, a esta quantidade de objetos e a conseguir trabalhar assim. Claro que pode existir mais ruído visual, mas está escondido, digamos assim, está oculto dentro de gaveta ou armário. Mas quando é minimalismo é mesmo só aquilo e, claro, cumprindo estes critérios, estes princípios que fazem parte da filosofia e do estilo minimalista. E além destes tons que eu já falei, além destas cores e tons que eu já falei, do básico, coloquei aqui uma das paletas de cores do minimalismo que podemos encontrar, porque depois podemos ter algumas variantes, não são sempre as mesmas, mas são algumas variantes. Tons neutros que nos permitem brincar um bocadinho, jogar um bocadinho com as cores, mas nunca introduzindo demasiadas cores no mesmo espaço. Podemos ter uma gradação de cor, dos mesmos tons, da mesma cor em diferentes tons, mas aqui eu já mostrei mais alguns para terem ideia daqueles que são usados em espaços de estilo minimalista, mas não são só estes. Estes aqui são talvez os mais comuns. Além disso, depois, além das cores neutras que são utilizadas, o impacto que elas têm na percepção do espaço também é muito relevante, ou seja, os tons claros vão permitir que haja aquela sensação de ampliação do espaço. Quanto mais claro, quanto mais branco for um espaço, maior parece. Se o espaço for escuro, vai parecer mais pequeno. Portanto, é daí também que vem essa questão de querer uniformizar muitas vezes o espaço. Aqui tem um exemplo de um espaço de cozinha ou um espaço de quarto de dormir, em que a parede e o armário são brancos, ou a parede e a cama são brancos, a colcha da cama, ou o protetor de edredom e o tapete também vão buscar essas cores claras para dar maior sensação de espaço e percepção de espaço. É tudo pensado ao detalhe, ao pormenor, quando é feito de raiz.
E aqui intervém tanto designers de interiores, como decoradores, como arquitetos, e portanto há um conjunto de profissionais especializados nesta área. O melhor dos mundos é aliar essa estética e funcionalidade à praticidade e funcionalidade da organização. Portanto, não só o aspecto estético, mas que seja verdadeiramente funcional, porque às vezes até parece ser funcional, mas muitas vezes não é. Seja por uma questão de limpeza, seja por uma questão de manuseamento, seja por uma questão de manutenção, às vezes há certos materiais que podem ou não resultar tão bem. E isso eu também vou chamando a atenção nas minhas aulas. O meu objetivo com estas aulas é sempre mostrar-vos o melhor dos mundos e chamar-vos a atenção para aquilo que pode ou não resultar. A ideia é que resulte para cada um de nós e que nós nos sintamos realmente bem nos nossos espaços. Por outro lado, o contraste de cor para definir profundidade. O que é que acontece? Muitas vezes uma parede de um tom mais escuro para dar a sensação de profundidade do espaço, tal como acontece aqui nestes exemplos. Não temos o espaço todo completamente branco, mas temos um tom um bocadinho mais escuro na parede para dar essa sensação. Depois, algo que também é muito importante é a escolha dos materiais, materiais naturais e sustentáveis. Isso faz parte da filosofia minimalista. A textura e o conforto da madeira. Se repararem, esta imagem tem elementos de madeira, mas também várias outras que eu passei anteriormente tinham. Portanto, vê-se muito madeira, elemento natural, vários tipos de madeira, mas predominantemente de cores mais claras. Também ajudam a transmitir essa sensação de conforto, de acolhimento, de nos sentirmos bem, porque na verdade é um elemento da natureza, mas que nestes tons que aqui estão, nos transmitem mais essa sensação de conforto e de calor, por assim dizer, agora nesta época mais frio. Também fibras naturais. O que é que se pretende com estes materiais naturais e sustentáveis na sua aplicação através do estilo minimalista? Uma conexão com a natureza, ou seja, conseguir trazer aquela sensação de trazer elementos naturais, trazer a natureza para dentro de casa e fazer isso através da utilização de objetos feitos com esses materiais. Aqui coloquei um cesto de fibras naturais, mas podia ter colocado um vaso com uma planta e também acabam por aparecer em quase todas as imagens que vi. Portanto, há muito essa preocupação, lá está, mais uma vez, a escolha criteriosa e estratégica de tudo o que é colocado nos espaços, pensado ao detalhe, desde a paleta de cores até aos materiais, até aos objetos, sejam decorativos ou não, sejam meramente funcionais. Mas aqui há muito também uma componente decorativa. E, para vos mostrar exemplos concretos de como se fazem estes estudos dos espaços ou estes projetos dos espaços com base no conceito minimalista, vou-vos mostrar aqui algumas imagens em que fazem um quadro, digamos assim, de inspiração para o espaço, daí eu dizer que é tudo pensado ao detalhe, para que realmente depois o conceito resulte na prática, porque quando temos ideias soltas e não colocamos assim à nossa frente, não visualizamos, depois quando vamos aplicar na prática não fica tão bonito, não resulta, parece uma orquestra toda desorganizada. E aqui não, nós temos que procurar as notas para depois pôr uma sinfonia perfeita. Então reparem nos tons que eu já falei, nas cores básicas do minimalismo, o branco e o preto, mas depois outras tonalidades, estas paletas que vão variando de tons mais quentes a tons mais frios, tons mais terrosos, mais claros, mais escuros, mas sempre assim desta mesma paleta. Reparem que tem aqui, por exemplo, na descrição desta mood board da sala de estar ou jantar, que é de inspiração minimalista escandinava, tem o que é a descrição? Simples em composição, bem-estar, escandinavo, materiais mais quentes, ok. Sugestão de tapete, de móvel, de mesa, cadeira, mesinha de apoio, sofá, candeeiro de pé alto, ou seja, isto pode ser apenas inspiração, mas podem ser mesmo os elementos já que vão constar no espaço. Do lado esquerdo temos aqui uma inspiração para um estudo para um quarto masculino, à base de branco, preto e tons de cinza e bege. Mais uma vez também com os elementos pensados ao detalhe. Um bengaleiro, uma poltrona, um candeeiro de mesa, enfim, entre outros elementos, alguns decorativos também. Mais dois exemplos para verem aqui a predominância também das cores, mais uma vez,
as mesmas paletas. Aqui um verde água que traz assim um bocadinho de cor diferente, traz um bocadinho mais de cor. Também muito ajustado ao gosto pessoal, obviamente, porque senão éramos todos iguais e não. Cada um tem a sua identidade, tem os seus gostos, as suas preferências e adequar a isso mesmo. Portanto, há muitas opções dentro daquilo que é o minimalismo. Podemos ter e devemos ter a nossa identidade, mas vamos já falar a seguir sobre isso, que é a Eliana, mas eu gosto tanto de cores fortes, cores garridas. Também gosto deste estilo assim, transmite-me muita calma, muita paz, sinto-me bem nestes ambientes. Mas eu gosto de um elemento de cor forte, por exemplo, não posso colocar. Sim, podemos, também faz parte, também existe. Vou-vos mostrar alguns exemplos quando queremos colocar, aplicar cor, mas essa cor é aplicada com moderação e vamos já ver a seguir. Não estou aqui a falar de conceitos muito técnicos, obviamente, porque eu não sou especialista, mas com certeza um especialista teria muito para dizer relativamente aqui ao design das peças, sempre com linhas simples, tendencialmente retas. Mesmo aqui os elementos de arte, os quadros, normalmente também são muito simples, com desenhos, ilustrações, às vezes até não têm nada. Não sei se já passei aqui alguma imagem, mas eu estive para colocar uma imagem em que, aliás, eu vi várias, em que tinha a moldura e depois a tela estava completamente em branco. Também é muito frequente ver-se. Ou assim, simplesmente uma planta, uma folha, enfim. Outro ponto importante relativamente a esta questão de cores e materiais, eliminar excessos na decoração. Ou seja, lembrar-nos que todos os itens que nós utilizamos para decoração no estilo minimalista têm que ter um propósito e um significado. Coloquei aqui um simples exemplo. Reparem neste móvel, pode ser numa entrada de casa, por exemplo. Tem um espelho, que é necessário, principalmente para quando saímos de casa. Tem ali um objeto, que é um cesto de fibra natural também, que pode, muitas vezes, serve para eliminar ou reduzir ou ocultar ruído visual. Colocarmos lá objetos do dia a dia, chaves do carro, outras chaves, pequenos objetos, enfim, aquilo que for necessário, normalmente está em cima da mesinha, vai para dentro do cesto. E depois ali um outro elemento natural, uma planta. Será que tem significado? Tem algum propósito? Sim, aquilo foi colocado ali com intenção. E aqueles objetos têm significado, dizem algo para quem os colocou, dizem algo para quem os colocou ali. Portanto, a utilização de objetos de decoração é intencional. E é, claro, apenas o essencial, o mínimo possível, aquilo que tem efetivamente que lá estar. E depois aqui, também, ainda no que diz respeito a excessos na decoração, também existe a arte minimalista e, embora eu não vá elaborar sobre isto, deixar-vos aqui também alguma inspiração em imagens, porque quando nós pesquisamos por imagens de arte minimalista, aparece muito este estilo de objetos de arte decorativos, na maior parte das vezes. Lá está, à base de materiais naturais, pedra, madeira, essencialmente, depois com linhas muito simples, retas e não só, mas vê-se muito pedra também. E lá está. É uma questão de nós desenvolvermos e de olharmos e vermos esta estética através de inspiração para realmente apreciarmos e eu pessoalmente aprecio e transmite-me muita paz mental, que é aquilo que eu procuro também com a organização dos espaços. Relativamente ao que eu referia sobre as cores acentuadas, para quem diz, pois é muito bonito o minimalismo, mas eu gosto é de cores, gosto de impacto, porque senão a vida não tem graça, a casa, o espaço não tem graça. Sim, mas para quem pensa assim, é possível, no minimalismo, introduzir um ponto focal estratégico. O que é que isto quer dizer? Para esta imagem também que ilustra isto mesmo, e pensada ao pormenor, não é? Com intenção. Esta parede e depois o forro do sofá foi pensado com essa intenção, ser um espaço minimalista, ser clean, ter o mínimo possível, cumprindo esses requisitos do minimalismo, mas com cor. E apesar de não ser uma cor gritante, é um tom de azul que eu gosto particularmente, transmite calma, porque lá está, parece uma cor de mar, de água, que transmite sempre aquela sensação de tranquilidade, muito utilizada também para quartos de dormir, porque dá essa sensação de tranquilidade, ajuda a conciliar o sono e ajuda também a regular o humor. Há várias cores que têm diferentes impactos em cada um de nós e também esse estudo é muito interessante, cada um sabe a cor favorita que tem e também sabe muitas vezes a cor que escolheu para o seu quarto de dormir. Muitos de nós
pode não ter um quarto branco, pode ter um quarto com outra tonalidade, outra cor que goste e que até lhe ajude mais a relaxar nesse ambiente, nesse ou outro ambiente qualquer. E, portanto, este ponto estratégico serve para criar um foco ali de cor, mas um foco visual, mas é pensado. E também não é qualquer cor, tem que ser mesmo pensado. Naquele caso foi o azul, neste caso é o amarelo. E aqui lembrar sempre que, apesar da introdução da cor acentuada, tem que existir um equilíbrio visual. Portanto, o objetivo não é nem ruído visual causado pelo excesso de objetos, nem o ruído visual causado por uma cor demasiadamente forte ou intensa. Não, aqui temos também um espaço minimalista que transmite uma sensação de harmonia, apesar de ter ali o amarelo e também ter ali o verde, mas depois continua a ter os elementos naturais que eu referi, não é? Os tons de madeira e madeira clara, a parede clara também para dar aquele aspecto de amplitude do espaço e eventualmente luz natural. Isso seria o ideal, mas nem sempre é possível. E por último, dos tópicos que eu escolhi para vos trazer hoje relativamente a este assunto, muito breve, mas que pode exigir bastante reflexão. Isto serve apenas para despertar em vocês a consciência e, quem sabe, o gosto por estas questões que dizem respeito ao minimalismo e que depois se vão refletir na organização. Parece tudo muito subtil, mas isto depois vai se refletir muito na nossa capacidade e na nossa aptidão para organizar. E para quem já tem o gosto por olhar para este tipo de espaços, fotografias, imagens, estar nos espaços assim deste género, já tem alguma consciência do impacto positivo que tem em nós, nas sensações, nas boas sensações que nos transmite. E depois isto também tem a ver com a nossa conexão emocional aos objetos, não só aos espaços, mas também aos objetos. E aqui serve também como reflexão para pensarmos no valor emocional que temos relativamente aos objetos. E aqui eu decidi colocar uma imagem de um espaço infantil, porque as crianças têm um apego particular aos seus objetos, sejam aqueles objetos que as acompanham desde tenra idade ou aqueles que por algum motivo lhes dizem algo em particular. E, portanto, ter o essencial, sim, ter o mínimo, sim, também, mas que de facto tenha valor. Ou seja, aqui o apego não é o apego no sentido material de não me quero libertar deste objeto, mas eu tenho este objeto comigo porque realmente lhe dou valor, tem muito valor para mim e permanece comigo. E depois algo muito interessante também, que é refletir como é que estes espaços, com estes objetos, estas cores, estes materiais, estas texturas, nos estimulam a nível sensorial, seja a nível visual, seja a nível de tato, seja até a nível olfativo também. Porque depois, nestes ambientes, nós vemos muitas vezes este tipo de imagens em que nos remete para uma experiência sensorial. Imaginarmos, e se fosse eu que estivesse ali, agora neste ambiente, será que eu tinha vontade de pegar naquela chávena e beber aquela bebida que está ali? Será que eu tinha vontade de pegar naquela camisola ou naquela manta e vesti-la e colocá-la à minha volta? Serve precisamente para isso e para nós criarmos o nosso espaço com base nesta inspiração, tal como outros espaços nós vimos. E olfativo, porque neste caso tem aqui uma bebida quente, mas também poderia ter uma planta, poderia ter uma vela aromática, poderia ter um queimador, um ambientador, enfim, tudo pensado ao detalhe, com pormenor, mas acima de tudo para nos criar a sensação de relaxamento, bem-estar, calma, tranquilidade, todos esses sinónimos, todas essas sensações boas que nos dá um espaço minimalista não quer dizer que seja frio, que seja vazio, que seja desprovido de coisas, mas também quando está em excesso não quer dizer que isso nos vai dar uma boa sensação. Eu sou a favor do equilíbrio, não sou a favor dos extremos e por isso também gosto de pensar nestas experiências de trabalhar o desapego, trabalhar a organização, os princípios de organização, aprender, entrarmos um bocadinho na frequência do minimalismo para fazermos esse exercício e essa experiência sensorial, porque afinal vai nos dar várias sensações. E isso também foi o que eu quis com o meu e-book Desperta a Ordem, porque com isto tudo que eu vim a falar-vos desta aula, todas as sensações que nos transmitem estas imagens, estes espaços, que têm poucas coisas, portanto é mais fácil de serem organizados.
e aqui eu mostrei-vos essencialmente até áreas comuns, áreas de lazer, não áreas propriamente de preparação e utilização de objetos, como são aquelas que precisam de grande organização, praticidade e funcionalidade, mas irei mostrar numa aula posterior. Foi a partir deste tipo de imagens organizadas e mais minimalistas que eu desenvolvi bastante a minha capacidade para organizar. Claro, tirando o facto de ter tido formação profissional. Mas os meus 150 mantras de organização, que são 150 frases ou pensamentos que eu tive ao longo do tempo e decidi escrever para deixá-los registados e me lembrar o que é que me trouxe até aqui, não só como organizadora, mas também como pessoa que decidiu colocar a mente em ordem e, e teve que despertar para a ordem através de um processo que levou o seu tempo, que não acontece de um momento para o outro. E, portanto, tal como eu digo aqui, a ordem que nós procuramos nos espaços muitas vezes começa por uma transformação interna. E eu já vinha fazendo esta transformação há muito tempo. E, sem saber, claro, não era totalmente consciente, mas só o facto de ver este tipo de imagens, observar este tipo de imagens, já me dava muita sensação de bem-estar, já me transmitia muita calma e eu procurava alcançar esse estilo de vida e esse bem-estar, mas parecia não estar ao meu alcance. Então, com este e-book, eu decidi reunir não só as 150 principais frases desse meu processo de transformação, após aprender a organizar, e após ter a experiência com pessoas a quem fui organizar espaços e com quem conversava sobre esse assunto, e coloquei no fundo de cada página uma imagem relativa a estes espaços, não só minimalistas, mas também que nos transmitem ou que nos remetem para o nosso autocuidado, o nosso bem-estar e estas paletas de cores e este tipo de materiais que são naturais e por isso mesmo nos conectam com a nossa essência. Além disso, acima de tudo, o impacto que isto tem, parece que a priori não tem impacto, ou como é que pode ter impacto, mas tem na nossa produtividade, no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida, porque isto é um processo de transformação pessoal. E depois, claro, eu sei que tem a ver com o gosto pessoal. Tal como eu dizia ali atrás, pois, Eliana, para mim é muito bonito, mas é impossível adotar este estilo para mim, para a nossa casa, a nossa vida atual, é impossível. Não é impossível, é uma questão de trabalho e de progresso. É uma questão de querer. Tem que haver uma vontade. Se a nossa vontade é seguir por esse caminho, nós vamos trilhar esse caminho. Já vos disse na aula passada que nós não nos tornamos minimalistas de um dia para o outro. Não é quando decidimos ser minimalistas, vamos ser. Tal como quando decidimos ser organizadas, vamos ser. Não. Temos que aprender, temos que trabalhar e seguir essa tendência até aprendermos, até conseguirmos. Mas tem que ser um desejo nosso.